essa conversa está baseada, né? Quer dizer, é um pouco como o filme do Marighella, é levemente inspirada, né? Em três textos do professor Demerval Saviani. Um texto se chama Relevância do Conhecimento desde a perspectiva histórico-crítica, é o capítulo 3 desta coletânea de textos do Saviani, chamada Pedagogia Histórico-Crítica, 40º ano, Novas Aproximações. Esta obra aqui que vocês estão vendo, muito recomendável. É uma coletânea de textos do Saviani sobre diferentes aspectos bastante diferentes de que trata a pedagogia histórico-crítica. É organizado tematicamente, cada parte do livro trata de uma temática específica, e esse texto que eu vou utilizar, Pedagogia, Relevância do Conhecimento desde a Perspectiva Histórico-Crítica, é o capítulo 3, que toma parte na primeira parte do livro, né? Um dos textos iniciais desse livro. É bastante recomendável esse livro, para agora e para sempre. O outro texto em que eu também me referenciei, me inspirei para esta conversa com vocês, é um texto antigo, um texto clássico do Saviani, chamado Competência Política e Compromisso Técnico, o pomo da discórdia e o fruto proibido. Esse texto está aqui nessa edição, chamado Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. Acho que o João Marcos já leu comigo esse texto, se eu não estou enganado, no nosso grupo de estudo, João, né? Acho que nós já usamos esse Já. texto, né? Um texto, na minha opinião, dos mais interessantes do Saviani. E eu usei como inspiração, especialmente, a conclusão dele, né? A conclusão do texto, a parte final do texto. E estamos também usando, assim como referência, não se trata de uma exposição dos textos, tá, pessoal? Usando como referência para essa conversa. Encontrei. É o texto Marxismo, Educação e Pedagogia. Marxismo, Educação e Pedagogia. É um texto do Saviani, que está contido nessa coletânea também, organizada por ele mesmo e pelo Newton Duarte, chamado Pedagogia Histórico-Crítica e Luta de Classes na Educação Escolar. Esse volumezinho aqui, tá? Pedagogia Histórico-Crítica, Luta de Classes e Educação Escolar. É um texto que está nele, chamado Marxismo, Educação e Pedagogia. Então, são esses três textos, basicamente, e nem inteiros, né? Foram extratos dele que eu utilizei. A minha intenção, hoje, nessa conversa com vocês, é começar discutindo a noção de conhecimento, tomando-a como uma categoria histórica, o conhecimento como uma categoria histórica, para fazer algumas notas muito muito modestas, ao final, acerca de questões relativas à atualidade, especialmente a ofensiva contra a ciência, contra a escola, contra a docência, que inclui o movimento Escola Sem Partido, né? Então, vou começar discutindo um pouco a noção de conhecimento, para tentar concluir com uma rápida discussão sobre educação escolar e escola sem partido. Bom, vamos lá, então. Bem, a discussão do conhecimento na pedagogia histórico-crítica é uma discussão bastante polêmica, né? Não dentro dessa concepção
teórica da própria pedagogia histórico-crítica, mas é um ponto de polêmica bastante intensa com outras perspectivas pedagógicas, inclusive com algumas situadas no campo, digamos assim, das pedagogias progressistas, né? A questão do conhecimento na pedagogia histórico-crítica não é um conceito pacífico, digamos assim, em relação a outras perspectivas pedagógicas. E vocês, eu não vou falar sobre isso, o objetivo não é esse, mas creio que vocês perceberão o caráter polêmico da noção de conhecimento em Saviani pela minha própria intervenção, que há uma distinção, se distingue, né, a, digamos assim, as, as etapas, ou etapa não é bem a palavra, mas a variedade de significados que a palavra conhecimento pode assumir, né? Segundo o próprio Saviani, né, o conhecimento se reflete em três grandes momentos, ou três grandes etapas. Uma que ele chama de reflexos primordiais, uma segunda que ele chama de saber, e uma terceira que ele chama de ciência ou de conhecimento propriamente dito, né? Então, nós temos, na visão do Saviani, essa tripla perspectiva de conhecimento que, de certa maneira, equivale a uma hierarquia. Então, Saviani ele vai distinguir esses três momentos de conhecimento, né? O que ele chama de reflexos primordiais, né, é aquela percepção que todos os seres vivos têm, todos, sem exceção, pelo menos os seres vivos que desenvolveram um sistema nervoso central, né, uma capacidades cerebrais, digamos, superiores, né, pelo menos estes, têm uma percepção acerca do mundo que lhe cerca e que lhe permite sobreviver, né? Então, todos os seres vivos, como eu disse, pelo menos os seres vivos em que se realizou um sistema nervoso complexo, né, dotados de cérebro, portanto, tem essa percepção, ou essa recepção, talvez a palavra seja até melhor tem essa recepção do mundo que lhe permite sobreviver, né? Ou seja, que lhe permite, dando aula, não posso falar agora, estou dando no meio da aula, me pegou no meio da aula, não tenho como falar agora não. Tem essa recepção do mundo, né? Recebem o mundo, né? E o assimilam de tal maneira que eles, entre aspas, aprendem ou adequam o seu modo de existir de maneira a assegurar a sua sobrevivência, né? Ou mesmo não só a sobrevivência do indivíduo, mas a própria perpetuação da espécie, né? Esse conhecimento, por assim dizer, ele se transmite por meio das alterações, das transformações biológicas que os seres vivos vão sofrendo, né? Digamos assim, a gente poderia dizer, no sentido bem figurado, bem literário, digamos, uma imagem literária, né? Podemos dizer que essa percepção do mundo se traduz no corpo desses animais, né? Ou desses seres vivos, não só animais, né? Então, o corpo e suas transformações traduz esta forma primordial de conhecimento. É importante também lembrar que essa forma primordial de conhecimento ela constitui o fundo material, a base material
dos demais tipos de conhecimento, né? Na medida em que esses seres são vivos, são chamados seres vivos porque estão vivos, né? Quer dizer, porque exercem num determinado nível, né, esta perspectiva histórica da existência, né? Eles se põem e se mantêm vivos, né? Então o simples fato, então, que não é simples, né, de que esses seres estão vivos, constitui a base material de todos os demais desenvolvimentos que nós vamos enxergar, especialmente nos seres humanos, particularmente nos seres humanos. O corpo biológico, né, desses seres, né, são a expressão, digamos, palpável, tangível, deste conhecimento que se plasma em sua biologia, né? Nós, como seres vivos, seres humanos, estamos incluídos, naturalmente, nessa etapa. Aliás, bom que se diga desde já que nós somos os únicos que nos incluímos em todas as etapas de existência do conhecimento, né? Savane vai dizer que aí nós já, digamos assim, nos destacamos dos demais seres que são abençoados com conhecimento primordial, né? Ou com os reflexos primordiais. Nós, diferentemente deles, nos ultrapassamos, transcendemos esse conhecimento voltado para a sobrevivência biológica, plasmado no corpo e nas suas transformações evolutivas, né? Nós ultrapassamos, transcendemos esse limite, porque nós não temos a nossa existência garantida pela adequação à natureza. Então, os seres humanos são, entre os seres vivos, os mais inadequados, né? Uma das características da nossa espécie é a inadequação. Nós somos seres inadequados e que, portanto, não temos a garantia de que a adaptação biológica ao ambiente nos manterá vivos, né? Nossa capacidade de nos adequar ao ambiente é bastante limitada. E por isso, olha que coisa bacana, gente, que coisa linda. Por não termos capacidades peculiares de adequação ao meio, nós desenvolvemos uma faculdade que nenhum outro ser desenvolveu, a de nos adequar a qualquer meio. Coisa mais interessante isso, né? Justamente porque nosso corpo não traduz, não se manteve, não se deteve naquele momento em que o conhecimento do meio se traduz biologicamente, nós transcendemos isso, nós estamos para além disso, nós também perdemos, por assim dizer, capacidades, digamos assim, de adequação a ambientes exclusivos ou capacidades peculiares a determinados ambientes específicos, né? Em troca, nós desenvolvemos uma capacidade de nos adequar a qualquer tipo de ambiente, né? E se nós formos cearenses, então essa característica de adequação a qualquer ambiente que os seres humanos em geral têm, ela é potencializada, porque os cearenses são mais adaptáveis, conseguem adequar o ambiente a si mesmos universalmente, né? Quando chegarmos finalmente a Marte, encontraremos lá certamente um pioneiro cearense já tendo adequado o ambiente marciano às suas necessidades. Então, temos, digamos assim, uma superioridade sobre os seres humanos em geral, nós cearenses, né? Mas o fato é que, exatamente por não termos essa capacidade advinda exclusivamente do processo de evolução biológica, de nos adequar ao meio para sobreviver, nós, em troca, desenvolvemos uma capacidade de uma adequação praticamente universal a qualquer ambiente, por um caminho oposto.
o caminho de adequar o ambiente a nós, né? As aves voam, os peixes têm a capacidade de extrair oxigênio das moléculas de água, de separar no H2O o que é oxigênio, né? Nós não temos, né? Em compensação, nós, ainda que provisoriamente, podemos voar também, ou podemos sobreviver em ambientes subaquáticos, né? E já há meios técnicos de viver embaixo d'água, né? De construir cidades submersas, né? Como lembrando um belo verso de Chico Buarque, né? Podemos já prever a vida em cidades submersas, né? Porque nós, transcendendo a adequação biológica, né? Nós não, naturalmente, não estamos fora desse processo. Nós nos adequamos também biologicamente, né? Mas nós somos além dele, né? E atingimos, então, a capacidade, digamos, de realizar, codificar e guardar nossas experiências de adequação dos meios a nós mesmos, às nossas necessidades, né? Nós desenvolvemos, então, como eu diria, um memorial, né, da espécie, né, que foi guardando, né, foi arquivando, né, numa grande estante chamada de cultura, né? Nós fomos arquivando na cultura, né, um conjunto de experiências através das quais adequamos o ambiente às nossas necessidades, alteramos as condições ambientais de nossa existência, né? Mas, atenção, esse processo, né, ele pode se realizar de maneira, como diria, metódica ou não, né? Pode se realizar sob forma do exercício de uma metodologia premeditada ou não, né? Aliás, na maior parte, digamos assim, dos tempos que antigamente a gente chamava de tempos históricos, né? Aqueles tempos que foram registrados pela escrita, né? Na maior parte desse tempo, inadequadamente chamado de históricos, né? Porque antes da escrita já existia história, naturalmente, né? Mas assim, né? Como a gente chamava antigamente, os tempos históricos, aqueles que a escrita ou algum tipo de registro perpetuou, né? Na maior parte desses tempos, esses processos de conhecimento do cosmos, né? De conhecimento do ambiente, de conhecimento do mundo em que vivemos, né? Conhecimento, digamos assim, que não foi arquivado por boniteza, não foi arquivado por um exercício de fruição, de prazer, mas por uma necessidade efetiva de sobrevivência da espécie humana, né? Esses processos foram sendo gravados, por assim dizer, né, na memória coletiva, né? Ainda que não de maneira metódica, né? O que eu chamo de maneira, o que é que eu quero dizer de maneira metódica, né? É aquela forma de recepção ou de percepção da realidade realizada por meio de uma intervenção sobre a natureza, realizada intencionalmente, com determinados recursos intelectuais e materiais, com o objetivo de obter, ao final, determinadas respostas sobre essa intervenção realizada na natureza. É isso que eu chamo de modo metódico, né? De uma intervenção dirigida
por uma metodologia, né? Portanto, fundada numa teoria, né? Essa é uma forma, né, de perceber e acolher, digamos assim, as emanações do mundo à nossa volta. Mas, na maior parte desses tempos que eu chamei de históricos, né, a apreensão do mundo, ou o aprendizado com a nossa vida no planeta, o aprendizado com a nossa experiência no planeta, não foi realizado de maneira metódica. E ainda assim, né, foi possível acumular uma enorme quantidade uma incontável quantidade de conhecimentos, né? Uma incontável constituindo, portanto, um corpo de saberes, né? Uma sabedoria, vamos dizer assim. Essa discussão entre sabedoria, conhecimento, ciência, eu não vou fazer aqui agora, não. Mas é bem interessante. Uma autora que eu recomendo para esta discussão é a professora Marilena Chauí. Né? Na minha opinião, ela faz uma boa discussão sobre essa questão para os que se interessarem. E, finalmente, o Saviani vai qualificar essa última etapa da qual eu falei, que eu antecipei, na verdade, né? Essa etapa em que a acumulação de conhecimento se dá de maneira intencional, né? Através da intervenção no meio com auxílio de um método determinado, fundado numa perspectiva teórica, com o objetivo de obter resultados, né, respostas, né, essa etapa é que Saviani vai chamar de ciência. Né? Então, Saviani parte dessa perspectiva. Né? Todos os seres vivos, pelo menos os que desenvolveram um certo grau de complexidade nervosa, são capazes de um conhecimento, digamos assim, intuitivo, né? Fruto da sua pura vivência no meio, né? Com vistas à sua sobrevivência, né? Essa outra etapa em que já é uma etapa, digamos assim, reflexiva, né? Que é uma etapa premeditada, embora não baseada numa metodologia, embora não metódica, de certa maneira não completamente intencional, que ele vai chamar de saber, né? E finalmente essa etapa intencional, premeditada, né? Numa jornada, numa empreitada que se faz com a teoria e a metodologia na mão, né? Com o objetivo interesseiro, né? De obter resultados que possam ser generalizados para uma compreensão de fenômenos da mesma natureza, do mesmo tipo no seu conjunto, né? Que ele vai chamar de ciência ou, como eu disse, de conhecimento propriamente dito. Né? Disso que nós partimos. Né? Nesse sentido, a gente pode dizer, né, que essa etapa, digamos assim, do saber, né, essas etapas a gente está distinguindo aqui por razões puramente didáticas. Né? Esses processos, essa hierarquia que eu indiquei, ela não só não se realiza no mundo real, né? Ou seja, essas etapas não estão, digamos assim, embora possa haver predominância de uma delas em certas etapas históricas, mas elas não constituem obrigatoriamente uma hierarquia cronológica, né? Do mais velho para o mais novo, do mais antigo para o mais recente, do mais primitivo para o mais contemporâneo. Né? Na verdade, essas formas de conhecimento, elas interagem permanentemente na história humana. Né? Nós estamos, ao mesmo tempo, convivendo com todas elas, né? Com todos esses momentos, digamos assim, do conhecimento. Né? Ah, ah, no nosso caso particular, né, dos seres humanos,
como eu disse, esse processo pelo qual nós, para muito além de sermos objeto de uma adequação fisiológica, biológica, né, que nos permite, que é um aspecto da nossa sobrevivência da face da Terra, o fato de que nós também intervimos na natureza, né? Ou seja, nós não somos idênticos à natureza, nós não nos reconhecemos diretamente na natureza, né? Nós não nos distinguimos diretamente, desculpe, nós não nos identificamos diretamente com a natureza, né? Embora sejamos seres cuja base material é natural, né? O fato de que nós intervimos sobre a natureza já denuncia, se é que vocês vão entender o que eu vou dizer, provavelmente sim, né? Claro que sim, denuncia um aspecto interessante dessa discussão. Qual é? O fato de que, ao intervir sobre a natureza, eu estou usando a preposição, a conjunção sobre, né? Intencionalmente, né? Mas posso dizer também, ao intervir na natureza, né? Usando o em, né? Justamente para destacar, né? Que nós nos sentimos, de algum modo, fora da natureza, né? Nós só entramos numa casa, entrar em, olha aí o enzinho, nós só entramos em porque nós estamos fora. Não é verdade? Né? Quando eu digo intervir sobre a natureza, quando eu digo isso, eu já estou me colocando, de alguma forma, fora da natureza. Né? O que eu quero dizer com isso? É que a intervenção na natureza, né, ela nos distingue da natureza. Ela nos leva a nos colocar numa posição que não é dentro da, que não é de parte integrante da natureza, que não é de identidade direta com a natureza. Nós criamos, ao intervir, imediatamente uma mediação em relação à nossa presença na natureza. Nós nos colocamos na natureza por intermédio da nossa intervenção na natureza. Nós nos colocamos no meio, né, por intermédio da nossa ação sobre o meio. A ação sobre o meio, a intervenção no meio, constitui a mediação pela qual nós nos pomos na natureza. Diferentemente de todos os outros seres vivos, né, que são idênticos à natureza, que se identificam diretamente com a natureza. Por esse processo, pessoal, de intervenção na natureza, em que nós acabamos nos reconhecendo como seres que são e não são naturais, né? Só para usar um jogo de palavras, como seres naturais e não naturais ao mesmo tempo, naturais no sentido de que somos bio, que somos corpo, que somos físio, né? Nesse sentido somos naturais, mas seres naturais que sabem, olha o que eu vou dizer agora, que sabem que estão na natureza, Ana Valéria, que têm consciência de que estão na natureza e que, portanto, enxerga a natureza como uma alteração, como outro, né? Este fato também nos faz ter consciência de nós mesmos. Eu e meu filho mais novo, a gente assiste uma série chamada Westworld. Não sei se vocês já ouviram falar dessa série. Né? É uma série do HBO, antiga, dos anos 2000, né? Mas que a gente está vendo agora. É bastante curioso, porque é uma série em que aparentemente é uma série sobre um parque de diversões, é um parque temático, tipo aqueles da Disney, só que um parque temático de extremo realismo. Né? É mais parecido, aí o Fred, só o Fred aqui que vai se lembrar disso que eu vou dizer agora. Só ele que tem a ver com aquelas décadas
que ele diz que nós nos conhecemos, né? Que é melhor não dizer quantas décadas. É mais parecido com uma antiga série de TV chamada Ilha da Fantasia, que o cara tem que se desprender, né, da sua vida e viver 100% aquela fantasia. Então, são partes desse tipo que tem em Westworld. E, e nesse parque interagem os visitantes, os turistas, os seres humanos, com androides extremamente idênticos, parecidos com seres humanos de verdade. Para não dar spoiler, para quem se interessar em assistir a série, a série tem um pouco aquela temática do Blade Runner, né? Em que os androides, os robôs, né, ganham consciência de si mesmos, né? Passam a ter consciência de sua própria existência. E o episódio em que esse processo, assim, digamos assim, chega ao clímax, é um episódio em que uma desses robôs, que é uma mulher robô, né? Ela conversa com ela mesma. Olha que coisa interessante. Eu acho que é uma série, não sei se o Fred vai concordar comigo sobre esse aspecto, uma série bem hegeliana, né? É um processo em que a realização desses robôs, como seres humanos, porque eles passa pelo processo em que eles se reconhecem a si mesmos. Ser humano é reconhecer-se a si mesmo, né? É ser capaz de autorreflexão. É uma boa definição de ser humano, né? Ela é limitada, bastante limitada, mas não deixa de ser uma boa definição. Humano é aquele capaz de se autorrefletir, né? De ter consciência de si mesmo. Então a gente ganha consciência de nós mesmos como seres humanos neste processo. Bom, portanto, a gente pode dizer que há uma identidade entre o que é ser humano e o que os seres humanos fazem, e o que os seres humanos e a atividade transformadora dos seres humanos sobre a natureza. Uma identidade, pelo menos como ponto de partida, entre a essência humana e a produção humana. Produção entendida como resultado da intervenção dos seres humanos sobre o meio para adequar este meio às suas necessidades, né? Então, podemos deduzir daí também, né, essa minha exposição é um pouco um processo de demonstração, de dedução, né? Aqui, na boa tradição do professor Fabiani, né? Eu tive uma orientadora, que o Fred também conheceu, chamada Sofia Lescher, foi minha orientadora no mestrado, né? Ela costumava dizer que ela gostava do Fabiani, ela discordava de tudo do Fabiani, mas ela gostava do Fabiani. Ela gostava do Fabiani porque o Fabiani era um cara que tricotava, né? É verdade, né? Ele começa ali dando o primeiro ponto, o outro ponto se liga a este primeiro, é um cara da demonstração, especialmente nos seus textos mais didáticos, né? Como são esses que eu escolhi para essa aula. Então, sobre esse aspecto, a gente pode dizer que a esse processo em que os seres humanos se tornam humanos, né? se representam a si mesmos, refletem-se a si mesmos, tomam consciência, tomam autoconsciência, né? Consciência de si, né? Este processo é um processo de produção, né? E um processo de produção com a finalidade, né? Processo finalístico, né? Ou seja, dirigido, né? Voltado para produzir alterações no meio que permitam a própria sobrevivência desses seres humanos, né? Ora, eu disse lá atrás
que esse processo permitiu acumular na estante do conhecimento um conjunto de processos, um conjunto de procedimentos, né? Um infinito número de metodologias, enfim, de know-how, de como fazer, né? Que se acumulou ao longo da história humana, né? Mas este acúmulo, pessoal, também tem um objetivo, né? O objetivo de que a gente não precise ficar inventando a roda toda a vida que precisar construir uma carroça, né? O objetivo desse acúmulo, né? Desse arquivamento das nossas próprias experiências sob uma forma acessível, porque veja bem, Adelita, eu posso ter esse arquivo todo, mas de forma inacessível, né? Numa memória abstrata. Não, esses conhecimentos foram, de alguma maneira, acumulados de maneira manipulável, de maneira acessível. Ou seja, sob formas que permitiam uma transmissão horizontal, quer dizer, uma transição de indivíduo para indivíduo contemporaneamente, no mesmo momento, na mesma época, né? E seu compartilhamento no modo vertical, né? Quer dizer, em direção às próximas gerações, né? Ora, mas o que é isso que eu estou falando aqui, Valderina? O que é que eu estou falando aqui, João Marcos? Eu estou falando de transmissão de experiências que, uma vez realizadas, puderam ser codificadas, né? Puderam ser guardadas sob, entre aspas, sob um determinado formato que permitia passar, compartilhar estas experiências tanto com os meus contemporâneos quanto com as gerações futuras. Quer dizer, mesmo na etapa do saber, anterior à etapa da ciência, naquela hierarquia meio ilusória, né, que eu expliquei para vocês, né, meio abstrata, que eu expliquei para vocês, né, mesmo no campo do saber, né, esse é um processo que nós podemos tranquilamente chamar genericamente de educação. Né? Uma das coisas que faz com que os críticos do Saviani se levantem das cadeiras, se mexam, se incomodem, né? É a ideia de que o Saviani identifica fortemente a educação com transmissão. Né? De maneira geral, o processo educativo, quanto à sua finalidade, em relação à sua finalidade na história humana, quer dizer, de uma apropriação de um conjunto vital, sine qua non para a sobrevivência de experiências codificadas, de experiências que foram, de alguma maneira, sob algum método, guardadas, né? Essa ideia de conhecimento, né, nos leva naturalmente à ideia de que todo esse processo se realiza para que esses conhecimentos possam ser transmissíveis, né? Ou seja, socializados. Socializados, como eu disse, horizontalmente, na minha própria época, entre os semelhantes que convivem comigo, e socializados verticalmente, quer dizer, para gerações futuras, né? Então, deste ponto de vista, né, há uma identidade entre a essência humana, a produção humana, né? O velho Marx já diz lá, os velhos Marx e Engels, em um texto de sua juventude, né, já nos diziam, né, logo no começo da sua produção, né, que, tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são. Né? O que coincide, por conseguinte, com a produção, tanto com o que produzem, como com o modo como produzem. Né? Lembra, Messias, desse texto que nós estudamos no semestre passado, a ideologia alemã? Né?
Então, há uma identidade aqui, né? Os seres humanos são o que eles produzem. Mas o que eles produzem, como produzem, né? Se constitui numa realidade social, né? Configura uma realidade social, uma certa maneira de ordenamento da sociedade, né? Mas também, né, constituem um manancial, né? Um patrimônio, né? Um patrimônio de conhecimentos obtidos no processo de produção da própria existência humana. Né? E isso é um processo educativo. Tem uma discussão assim interminável, né? Sobre a relação entre educação e trabalho, etc. Quando essa discussão aparece, eu costumo me lembrar também de uma frase, de uma passagenzinha da ideologia alemã, né? Quando Marx explica, né, que, que a linguagem, né, a comunicação verbal, né, ela, ela se identifica, né, com o processo de trabalho. Né? Ele não quer dizer com isso que a linguagem, digamos assim, é primordial em relação ao trabalho, à produção da existência. Né? Marx aqui não opõe isso àquela ideia de que partimos dos seres vivos, humanos, produzindo, sob algum modo, a sua existência. Marx não opõe. Mas ele diz, no momento em que ele produz a sua existência, né, os seres humanos já produzem também a sua linguagem. Não é? Já produzem também a sua linguagem. Eu diria a mesma coisa da educação se nós a tomarmos no sentido amplo, né? Lato sensu, genérico, né? Nesse sentido pelo qual a, a gente está a gente está traduzindo a ideia de educação, né, como esse processo, digamos assim, de uma experiência transmissível, né, de uma experiência que pode ser socializada, né, que pode ser, que se torna, digamos assim, um instrumento de ação dos seres humanos na contemporaneidade e no futuro, né? Nesse sentido, eu também acho razoável, mas estamos aqui com um especialista no assunto, que é o próprio professor Fred, né? Ele pode nos esclarecer sobre isso, né? Mas me parece que é razoável dizer que, ao produzir a sua existência, os homens já produzem algum tipo de educação. Né? Educação essa que, naturalmente, se coloca no quadro, né, do que os seres humanos produzem e de como produzem. Né? Ou seja, no quadro do modo de produção. Tá? No quadro do modo de produção. É dessa maneira que, digamos assim, os processos educativos foram se transformando ao longo da história. Né? Se, por exemplo, nas primeiras comunidades humanas ou pré-humanas, eu não sei exatamente como chamar, né? Os primeiros agrupamentos dos nossos mais distantes antepassados, não se distinguia, não havia distinção, né, entre o ato de produzir a existência e o ato de ensinar e aprender, né? Essa distinção não havia, né? Digamos assim, o acesso ao fazer era livre a todos os membros dessas comunidades, e ao ser livre o acesso ao fazer, também era livre o acesso ao saber. Né? Eram comunidades em que acesso ao fazer era também acesso ao saber, imediatamente, digamos assim, né? Inseparavelmente, né? Que, por sua vez, também permitia um acesso comum ao fruir do que era feito,
né? Nessas sociedades muito simples, né? Em que praticamente não havia distinção, em que a diferenciação não existia, nessas sociedades, digamos, isso que eu falei, era muito mais observável, não é? Os processos educativos, como processo diretamente de produção, né, era algo, digamos assim, muito mais visível, né? As mediações praticamente não existiam, né? Mas com a mudança dos regimes de propriedade, né, foi também se operando mudanças nas formas do fazer e nas formas do aprender, do ensinar e do aprender, nas formas do saber, né? A separação entre todos os que viviam do trabalho, porque todos continuaram vivendo do trabalho, né? Em duas turmas, digamos assim, em dois mangotes de gente, né? Os que viviam do trabalho, do seu próprio trabalho, e os que passam a viver do trabalho alheio, todos vivendo do trabalho, mas alguns do seu próprio trabalho e outros do trabalho alheio, né? Quando o regime de produção avançou até um ponto, as forças produtivas se desenvolveram até um ponto em que foi possível, digamos assim, ao proprietário impor ao não proprietário que trabalhasse para ele, né? Nesse momento, foi possível também se distinguir diferentes saberes, né? Saberes genéricos, universais, mais amplos, né? Que permitiam ao dono da propriedade ter uma ideia do conjunto do processo produtivo, né? Desde as suas origens até a gestão de suas técnicas, né? E o destino a ser dado à produção daqueles, ou seja, foi dado ao proprietário a possibilidade de ver a floresta no seu conjunto, né? Se distinguindo daqueles que, diretamente identificados com o processo de intervenção na natureza, identificados praticamente sem mediação, né, com o processo de trabalho, de intervenção no meio natural, não lhes era dado a possibilidade de ver senão a árvore, mas não a floresta no seu conjunto, né? Ou seja, uma parte da sociedade continuou aprendendo diretamente no trabalho e outra parte da sociedade, minoritária, passou a ter uma visão de conjunto de todo o processo de produção da existência, né? Uma combinação de conhecimento de maior complexidade, né? Que não poderia ser dado diretamente pela atividade, né? Embora continuasse se baseando na atividade, né? Mas que não podia ser extraída mais diretamente da atividade peculiar, específica, imediata, né? Que recorria agora a um conjunto de mediações muito mais complexas e amplas, né? Para ter para conseguir entender o funcionamento do sistema no qual eles eram dominantes no seu conjunto. E eram dominantes, inclusive, porque podiam ter essa visão de conjunto do processo, né? Então, o problema do conhecimento se insere diretamente, minhas companheiras e meus companheiros, no problema relativo à apropriação privada ou coletiva dos meios de produção, né? Há uma relação facilmente, uma conexão facilmente perceptível entre a questão da apropriação do conhecimento, né, e do tipo de propriedade, né, e do regime de propriedade, né? Ou seja, o conhecimento, quanto mais evoluiu a sociedade no sentido da sociedade de classes, do regime de classes, né, se afastando progressivamente daquele comunismo primitivo, tribal, lá de trás, né? Quanto mais a sociedade evoluiu como sociedade de classe, quanto mais
os processos de produção, né, foram se amparando em divisões mais complexas do trabalho, né, mas, digamos assim, foi se cindindo esse mundo do conhecimento global do mundo dos conhecimentos imediatos, mesquinhos, limitados, diretamente manuais, etc. Né? Há uma identidade entre o domínio da propriedade privada no mundo capitalista, para trazer já para cá, né? No mundo capitalista pela burguesia, né? Uma identidade disso com a sua possibilidade de se apropriar dos conhecimentos mais complexos, né? Se apropriar dos conhecimentos de caráter mais amplos, de caráter mais universais, não é? Há um discurso na sociedade, né, e que todo mundo toma como um discurso legal, assim, realista, não é legal, mas realista, né, segundo o qual conhecimentos de caráter geral, de caráter universal, de caráter mais abstrato, né, mais amplo, são conhecimentos inúteis, né? Por isso, o cara que faz filosofia está, de certa maneira, condenado ao desemprego, né? Por exemplo. Ou o cara que faz sociologia, o cara, enfim. Né? Enquanto que o cara que se especializa em um tipo específico de equipamento eletrônico, esse cara, né, tem um emprego assegurado, bababá, né? Quando, na verdade, isso é uma mentira, porque o grande empresariado, né, os seus think tanks, né, os seus pensadores, né, a intelectualidade que lhes servem, ao contrário, né, eles têm conhecimentos cada vez mais globais, mais amplos, né, menos especializados. Né? Então, se impõe às massas trabalhadoras uma ideologia da hiperespecialização. Mas, do ponto de vista intelectual, né, o domínio das classes dominantes, do ponto de vista intelectual, estou falando, hein, gente? Não é o único ponto de vista e nem é o principal. Mas, do ponto de vista intelectual, as classes dominantes, ao contrário, precisam ter uma visão, digamos, uma consciência, vou usar essa expressão, talvez não seja muito adequada, precisam ter uma consciência cada vez mais filosófica, uma consciência filosófica da realidade, né? Exatamente para dominar a realidade, o conhecimento no seu conjunto. Bom, mas é verdade que há uma decadência intelectual, inclusive das classes dominantes, né? Dos burgueses propriamente ditos, né? Que também é uma figura cada vez mais difícil de identificar, né? Numa sociedade em que o regime de propriedade por ações se tornou o regime padrão, né? Mas, enfim, aqueles que têm sob o seu controle, sob a sua direção, né, o essencial do mundo em que vivemos, mesmo que eles sejam cada vez mais iletrados, mais ignorantes, mas eles têm como pagar os seus próprios intelectuais, né? Então, na verdade, o que continua em curso, né, é esse processo que se radicalizou no período capitalista, né, nos tempos modernos, né, que se radicalizou nos últimos séculos, né, pelo qual, inclusive, a própria forma de existência do regime capitalista, ou seja, um regime que foi destruindo, né, as capacidades, a intelectualidade intrínseca, a intelectualidade peculiar dos trabalhadores, né, o seu domínio sobre certos ramos da atividade, sobre certos ramos da produção, né, com a transferência, né, do conhecimento para a forma maquinal, né, para a forma do aparelho industrial, do aparelho que é um aparelho cada vez mais, né, informacional, eletrônico e microeletrônico, né?
né, à medida que o conhecimento foi se transformando em força produtiva direta, como diz Marx nos Grundrisse, né, foi se constituindo, se tornando tangível sob a forma do aparelho produtivo, né, e os trabalhadores foram imprescindíveis, entretanto, né, a produção capitalista. Né, e, aliás, esse é o drama dos capitalistas, né, que eles não podem se livrar dos trabalhadores. Mas eles foram sendo reduzidos a extensões da máquina, né, a parte humana, né, do aparato eletrônico, no caso atual, né, produtivo, né, esse processo de separação da apropriação de um conhecimento mais complexo, mais universal, mais de conjunto, né, sobre conhecimentos cada vez mais mesquinhos, né, menos especializados, né, mais uniformizantes para os trabalhadores, né, esse foi um processo que foi se radicalizando, foi se aprofundando, né, foi se aprofundando. É daí que o próprio Saviani tira a conclusão, né, faz uma espécie de analogia. Eu não vou falar o que eu queria falar tudo, porque o meu tempo já está muito longo, então não vou falar tudo o que eu queria falar, eu vou tentar terminar por aqui, né? A partir dessa compreensão que o Saviani vai fazer uma espécie de analogia entre a batalha em torno da propriedade e a batalha em torno do conhecimento, né? Da mesma forma que a condição sine qua non para a transformação socialista da sociedade é o atingimento das formas mais avançadas, mais superiores de produção capitalista, né? O chão sobre o qual nós podemos dar o salto ao socialismo não é, como, aliás, hoje está um pouco em moda, não é o retrocesso a formas pré-capitalistas de existência, ao contrário, a perspectiva possível, não obrigatória, né? Mas a perspectiva de um possível salto ao regime socialista, né, se dá sobre as formas mais avançadas, sobre as formas mais desenvolvidas da produção capitalista. Por isso, para nós, não se trata de transformar as fábricas ou transformar o aparato produtivo em campos medievais, né? Como alguns que se reclamam da própria esquerda hoje dizem, né? Um negócio que me incomoda assim, terrivelmente é o combustível fóssil como vilão. Vamos eliminar o combustível fóssil. Já ouviram isso, né? Eliminar o combustível fóssil. Como se o combustível fóssil tivesse consciência, tá? Como se o combustível fóssil tivesse intenção, como se o caráter destrutivo da natureza do combustível fóssil não fosse derivado do modo de produção capitalista, né? Fosse derivado das formas irracionais como a produção capitalista se utiliza do combustível fóssil, né? Então, de repente, é isso, mas acaba tendo uma consequência política, né? Se o culpado é o combustível fóssil, esse vilão, um professor assalariado do Camilo Santana, um operário assalariado da Ford, né? A família Rockefeller, os cheques árabes e o Biden, todos podemos nos unir em torno da salvação do mundo. Todos contra o inimigo comum, o combustível fóssil. Né? Não, 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 não. Não. Se estivesse em outro regime de propriedade, se estivesse no socialismo, poderíamos usar racionalmente, sem destruir a natureza, o combustível fóssil. Né? É o mesmo problema da energia nuclear. A energia nuclear parece que ela é um mal, essa coisa meio mística. Ela é má, né? Essencialmente má, uma coisa de espécie de deusa da maldade. Não! É a anarquia da produção capitalista que leva aos excessos no uso e ao mau uso e ao uso inadequado desses recursos, né, que fazem deles um mal. Né? Então, nós temos que nos livrar do capitalismo. Né? É do capitalismo. E acho, inclusive, que o petróleo será muito útil, né, nos primeiros momentos da passagem ao socialismo.
né? Naturalmente colocado sobre uma outra lógica de utilização, sobre uma outra lógica produtiva. Então, o Saviani ele parte muito dessa perspectiva, né, para dizer que a tarefa que está colocada hoje para os socialistas, para os educadores que se reivindicam de uma perspectiva transformadora na sociedade, é a apropriação, né, dos conhecimentos complexos. Né? Ah, mas são conhecimentos burgueses. Né? A burguesia. Bom, mas o que é que não foi feito pela burguesia até aqui? É uma pergunta, né? Não, vamos usar só o que a burguesia não nos legou, o que foi mesmo? Porque o mais miserável vive na sociedade burguesa. Ele não vive em outro mundo, não, é na sociedade burguesa que ele vive. Né? Então, a perspectiva do Saviani é de não apenas de uma pedagogia, mas de uma transformação no sistema educacional. O Saviani não separa o problema pedagógico do problema político educacional. Vê isso como questões inseparáveis, articuladas. Né? A transformação educacional que nós precisamos visa a uma apropriação social, a uma apropriação coletiva dos conhecimentos que a divisão do trabalho capitalista conduziu a serem de acesso exclusivo das classes dominantes. Não é? Então, em Saviani, portanto, o problema dos conteúdos escolares é um problema de primeira ordem, pessoal. Nesse sentido, a questão da pedagogia histórico-crítica tem, no problema dos conteúdos, um problema de primeira ordem. É um problema mesmo, pessoal, que não tem resposta evidente. Por quê? Porque no curso do desenvolvimento da sociedade burguesa e da escola burguesa, da escola própria desta sociedade, né, do sistema escolar próprio dessa sociedade, né, foram se mesclando, né, elementos conteudísticos decisivos e elementos conteudísticos formalizados, petrificados, inúteis. Sem falar no fato de que elementos conteudísticos necessários foram tomando foram penetrados por um formalismo, né? Por um formalismo estéril, né? Ou seja, um processo pelo qual conteúdos vigentes, necessários à emancipação humana, que precisariam ser apropriados pelas massas trabalhadoras, né, foram eles mesmos ganhando um aspecto, digamos assim, esvaziado. Foram eles mesmos tomando um aspecto insignificante, ou não significativo, melhor dizendo. Né? Ou tomando uma dimensão não significativa. Nesse sentido é que e concluo com isso, pessoal, nesse sentido é que eu considero necessário desenvolver um debate, e de certa maneira, o objeto da minha pesquisa de pós-doutorado, que eu pretendo começar agora, né? Precisamos abrir um debate sobre dois aspectos derivados dessa discussão. O primeiro aspecto é como toma na nossa época, como aparece na nossa época, né, esse processo de sonegação dos conhecimentos às massas populares e trabalhadoras. Isso é um primeiro aspecto. Né? Como de maneira orgânica, essa discussão precisa ser feita de maneira orgânica, né? Não de maneira ideologizada, no mau sentido da palavra. Isso eu ouço há muitos anos. Não, a burguesia não permite o acesso das massas ao conhecimento, porque a burguesia ela, assim, é má, né? Ela é uma classe de gente ruim, né? Tem uma visão um pouco ético-moral. Não, há uma razão orgânica ligada à divisão do trabalho, né, que leva. Então, como isso se opera hoje. Esse é um primeiro aspecto da discussão que eu gostaria de fazer no meu pós-doutorado. O segundo aspecto que está ligado a esse,
aí sim no campo, digamos assim, mais ideológico, político-ideológico, né? Mas também na mesma perspectiva da sonegação do conhecimento, é que a, de certa maneira, o retrocesso de setores da burguesia, né? A negação da ciência, a negação da escola, a negação do conhecimento, né? Que aparece de forma brutal no nosso cotidiano atualmente, na forma do movimento Escola Sem Partido. Né? Então, são dois aspectos que eu acho que derivam dessa discussão e que eu pretendo desenvolver um pouco na minha reflexão do próximo ano. Né? Acho que seria basicamente essas as considerações, que já me alonguei muito, já passei 20 minutos do tempo que eu disse que eu ia usar. Quando eu disse, sim, que esse problema dos conteúdos não é autoevidente, né? Não é algo que está resolvido, né? Porque as diferentes orientações pedagógicas que se sucederam, como o Saviani no Escola e Democracia, de forma muito que ainda vigora, na minha opinião, a explicação ainda vigente, embora seja um livro de 40 anos atrás, né? Ele vai demonstrando como a sucessão de orientações pedagógicas correspondem a uma mudança histórica na posição da burguesia na sociedade, né? Uma questão, digamos assim, talvez a questão mais típica da abordagem do Saviani, né? Isso foi também tendo um efeito sobre os conteúdos escolares, né? Que vai desde a sua petrificação, né? Sua perda de substância, como eu costumo dizer, até a ideia de jogar pela janela a água suja com bebê e tudo. Né? O abandono, o abandono cabal do ensino dos conteúdos. Eu penso que essas diferentes formas de sonegação do conhecimento correspondem a diferentes momentos das necessidades sociais da burguesia. É assim que eu tento. Mas isso é uma maneira muito geral de colocar a questão. Isso precisaria ser demonstrado. Mas Saviani faz essa demonstração até certo ponto da história. Né? Mas como explicar, por exemplo, né, essa ideia contemporânea da metodologia, não vou saber dizer, mas da transformação de tudo em metodologia. Como é que a gente interpreta isso? É difícil para o educador progressista que passou metade da vida maldizendo os conteúdos de se opor a isso. Não é? Que eu conheço colegas progressistas de esquerda e que passam metade da vida maldizendo os conteúdos. Aí a burguesia diz, esse negócio de conteúdo, sabe, isso é coisa antiga, gente. Acabar com isso, é tudo metodologia agora. É tudo método de ensino agora. Olha aí para as bases nacionais curriculares. Em particular, nas ciências da sociedade, nas ciências humanas, isso aí foi o que rolou. Né? Então, como é que esse colega, né, aquele que disse que tudo, se apegou à ideia de que tudo que se ensina ao aluno é uma espécie de invasão cultural? Não tem esse discurso? Está violentando culturalmente o rapaz, porque ele precisa partir da sua própria realidade, do seu quadrado. Né? Aí vem o governo e diz, realmente esse negócio de conteúdo não é legal, não. Tudo é metodologia agora. E aí? E agora? Então, esse é um verdadeiro problema.
Entende? Não há uma resposta acabada para isso. É preciso estudar, pesquisar, discutir esse problema, né? Que eu, genericamente, Marcos, coloco da seguinte forma. Mas entenda, é genericamente. Isso precisaria ser o ponto de partida para um estudo. Eu pretendo fazer, não sei se na minha idade eu ainda conseguirei, mas pretendo. Que é a seguinte questão: como reconciliar forma e conteúdo, forma e substância? Porque eu ouço muito a ideia de que nossa escola é conteudística. Inclusive, às vezes se opõe isso ao conhecimento da realidade social. Ah, nossa escola tem conteúdo demais, mas ninguém conhece a realidade social. E eu continuo que não é verdade. A nossa escola nunca foi conteudista. E digo mais, nem a privada e nem a pública. Nenhuma das duas. Embora sob formas diferentes, nenhuma das duas foi conteudista. O que é que elas são mesmo? Elas são formalistas. A nossa escola é formalista. Não é? A escola privada, por uma série de condições de ordem econômica e social, é mais eficiente no ensino formalístico, né? Mais eficiente no ensino formalístico, e a escola pública, pela carência, pela miséria, pelas políticas destrutivas, é menos eficiente no ensino formalístico. Professor, o que é isso, ensino formalístico? Quando você diz assim, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, a escola privada ensina isso melhor do que a pública. Por uma série de contingências de natureza econômica, social, políticas, etc. Mas nem o aluno da escola privada, nem o aluno da escola pública tem a menor ideia do que isso significa. Nem aqueles que vão para o IME, para o ITA, nem esses. Eles são treinados, muito treinados, treinados exaustivamente para manipular bem, para utilizar bem em ambientes formais, em contexto formal, estas fórmulas matemáticas. Então, eles são capazes de desenvolver um raciocínio lógico. É uma coisa um tanto aristotélica, assim, de certa maneira. Né? São ultra treinados. Os melhores caras que vão para o IME, eles são. Eu conheço alguns pessoalmente. Eles são bem limitados no conhecimento do mundo. Não entendem quase nada do mundo. Mas se botar um problema complexo, química, física, eles resolvem. Porque são extremamente treinados, muito treinados, na utilização da forma, ou da fórmula, se você quiser. Uma espécie de conhecimento formulaico. Né? Tem uma capacidade que é uma coisa útil, hein, gente? Não é uma coisa inútil, não. Uma coisa muito útil. A gente também deve querer aprender isso. Mas isso não está ligado à substância. Não está ligado ao conteúdo. São caras bons, treinados, ultra treinados, para realizar operações formais, sem ter muitas vezes a menor ideia do significado real daquilo dali. O que é que aquelas operações lógico-matemáticas representam. Então, eu penso que o desafio que nós temos é exatamente de restituir substância à forma. O que naturalmente significa uma mudança metodológica também de grande profundidade. Porque restituir o conteúdo, a substância às suas formas, ou seja, o menino saber do que está falando quando diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Significa também colocá-lo em contato de maneira ativa, né? Com a realidade dos corpos, das formas geométricas na vida real. Aqui a Escola Nova tem algo a nos dizer, né? Tem algo que nós podemos aproveitar.
né? O ensino ativo sob esse aspecto, colocado nessa perspectiva, é útil. Como é útil também a escola, o ensino da escola tradicional, porque para fazer esse processo de compreensão do real, também é necessário um domínio das fórmulas matemáticas abstratas, né? Também é necessário. Então veja que a nossa tarefa como educadores é muito complexa, né? E tudo isso, quando eu digo restituir a substância às suas formas, significa desenvolver o ensino aonde se evidencie o fato de que esses fenômenos, inclusive os naturais, se dão na sociedade. Ocorre no quadro da sociedade humana, né? Da sociedade de classes, com opressores e oprimidos. Então veja que nosso serviço é grande mesmo. É grande, gente. É pesado, né? Então nós temos essa tarefa, que envolve um aspecto, digamos, que envolve transformar os conteúdos realmente em conteúdo. De fato, em conteúdo. Porque hoje eles são, o que a gente chama de conteúdo, não são conteúdos, são formas. Né? São expressões formais. E é por isso, em parte, é por isso que os meninos se interessam, né? Então, e isso, como eu disse, implica também uma transformação de profundidade na dimensão dos métodos de ensino, da metodologia, etc., sempre tendo como pano de fundo o fato de que esses processos, inclusive os naturais, se dão no quadro da sociedade. Então, é uma equação que não é simples, que é complexa, mas que é necessária, né? Para superar, para ir além do metodologismo e além do formalismo. Sempre lembrando que as formas também precisam ser aprendidas. Eu concordo com o Messias. Eu não tenho resposta para a sua questão, Messias, nem para a sua, Ana. Apenas faço a seguinte consideração. Isso tem, obviamente, as questões que coloquei, tem, obviamente, uma implicação na formação docente. Não é? A pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia. O que é que isso significa? Significa que ela é uma pedagogia. Significa dizer que ela é ela é uma perspectiva teórica do fenômeno educativo. Né? Ela não é uma diretriz, ela não propõe diretamente esta ou aquela ação. Né? Ela é uma abordagem teórica, né? Uma abordagem de um certo ponto de vista teórico, né? Do processo educativo. Por assim dizer, ela está mais no terreno, no campo da filosofia da educação, do que propriamente da didática, né? enquanto pedagogia. Portanto, a dimensão didática precisa ser desenvolvida. Né? E, do ponto de vista da própria pedagogia histórico-crítica, e isso guarda uma grande dificuldade, né? A dimensão didática não é passível de ser resolvida, digamos, de maneira abstrata, né? De uma forma puramente lógica. Né? Ela está submetida ao problema da prática social. Portanto, tem uma cidade no Paraná que, durante um certo período, adotou a pedagogia histórico-crítica como sua perspectiva, né? Como sua orientação pedagógica para a sua rede. Eu nunca tive a oportunidade de ver os materiais dessa experiência, mas eu acho assim, isso um pouco esquisito. Vocês me entendem, né? Porque a perspectiva pedagógica histórico-crítica está muito relacionada com os processos reais, né? Os processos dinâmicos, né? Com a dinâmica das lutas escolares.
né? Mas, enfim, esse desenlace ou essa resolução didática é algo que está colocado como tarefa para nós, na minha opinião. Não é? E, nesse sentido, há que ser ousado. Ousado em que sentido? No sentido de compreender que é possível, sim, extrair de experiências pedagógicas, às vezes, de orientação opostas à pedagogia histórico-crítica, né? Elementos que ajudem na superação. Né? Como eu disse, por exemplo, a atividade pela atividade, né, não corresponde à perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Mas a atividade escolar colocada na dimensão da apropriação do conhecimento, sim, é uma perspectiva razoável. Não é? O conteúdo como uma transmissão de valores estabelecidos, petrificados, cristalizados, não corresponde à pedagogia histórico-crítica. Contudo, né, o resgate do significativo dos conteúdos é sim o objetivo da pedagogia histórico-crítica. Então, sob esse ponto de vista, né, a pedagogia histórico-crítica não renuncia a lançar mão de certos aspectos metodológicos das chamadas pedagogias renovadas, nas suas várias expressões, né? E muito menos, né, renuncia, né, ao link de acesso à substância do conhecimento, que são os conteúdos escolares da velha pedagogia tradicional. Né? A questão é como colocar esses elementos, como colocar esses recursos, né, a serviço de uma outra perspectiva pedagógica, de uma nova perspectiva pedagógica. Essa questão não está resolvida. Na verdade, se a gente toma a pedagogia histórico-crítica como uma abordagem marxista da questão, como uma abordagem marxista da educação, essas questões não estão resolvidas e, sob um certo aspecto, nunca estarão. Né? Sob uma certa forma de ver, nunca estarão resolvidas, na medida em que o marxismo enxerga o conhecimento sob uma perspectiva que não é relativista, mas que não deixa de ser aproximativa, né? No sentido de que os problemas e as questões vão também eles, ou a realidade, vão também eles se transformando, né? Adicionando novas determinações, né? Portanto, digamos, o trabalho metodológico do ponto de vista da pedagogia histórico-crítica, o trabalho didático-metodológico na perspectiva histórico-crítica, é um trabalho incessante, é um trabalho contínuo, não é? É um trabalho onde cada etapa abre uma outra, né? Onde a abordagem de uma situação abre novos problemas. Então, assim, não, nesse sentido, eu penso que a pedagogia histórico-crítica ela não é tributária de uma didática definitiva, né? Não é tributária de uma didática conclusiva, digamos assim. Será sempre uma didática, até certo ponto, aberta, né? Mas dizer que é uma didática aberta não significa dizer que ela seria uma didática relativista, né? Significa dizer que ela estaria aberta a acolher as novas determinações que o próprio movimento da sociedade, o movimento do processo educativo, vão colocando, né? E é por isso que a gente pode falar da pedagogia histórico-crítica como uma teoria assim, no sentido mais nobre desse termo. Quer dizer, um conjunto de fundamentos que nos permitem abordar a realidade sempre renovada, né? Nos permitem abordar realidades sempre surpreendentes, né? Portanto, uma perspectiva teórica que, fundada na dialética, portanto, no movimento, né, se coloca a necessidade
de criar instrumentos de intervenção renovados. Mas o essencial nesse momento, na minha opinião, nessa quadra histórica é qual é a solução de tipo metodológico, qual é a solução de tipo didático que nos permitiria avançar numa perspectiva de dar acesso aos filhos da classe trabalhadora, das camadas populares, dar acesso a este público, né, ao essencial, ao substancial do conhecimento, né, o necessário à compreensão do mundo, da realidade e à sua transformação, né? Essa é a questão que está colocada, que não é uma questão para um futuro ideal, é uma questão colocada hoje. E aí eu encerro essa colocação da seguinte maneira: se a questão está colocada hoje, nas condições que nós temos, ela está colocada numa circunstância em que está desencadeada uma guerra contra a escola, uma guerra contra o conhecimento, uma guerra contra a docência. É nessas condições, né? Condições muito, digamos assim, difíceis, muito desfavoráveis, né? Portanto, o desafio pode ser formulado da seguinte maneira: como avançar na perspectiva de uma educação substanciosa, como avançar no sentido de uma educação significativa, né? Ou seja, como se colocar ofensivamente numa situação que nos obriga à defensiva, nos obriga a defender o que nós acumulamos até aqui. Não é uma equação, é quase a quadratura do círculo, né? Mas eu vou dizer para vocês, esta defensiva necessária, né, diante dos violentos ataques ao que a ciência, o conhecimento e a escola acumulou até aqui, ainda que nós olhemos para tudo isso com um olhar crítico, né, obrigatório, né, como assumir uma posição defensiva, a não ser avançando os elementos do futuro, ou seja, tendo uma atitude ofensiva, né? Apenas o defensivismo, nesse caso, é insuficiente. Esse defensivismo deve ter como conteúdo, né, já que estou falando de conteúdo, deve ter como conteúdo, né, elementos que avancem para o futuro. Né? Então, digo isso para dizer, gente, que a luta é agora. Nós não temos tempo de nos preparar para a luta, tem um período preparatório para depois cairmos no campo de batalha. Nós precisamos colocar esse conjunto de problemas que nós apontamos aqui, de difícil resolução, de difícil formulação, né? Com o nosso tanque de guerra andando, né? Com os nossos veículos de combate em movimento. Né? Porque há uma ofensiva real, gente, contra a ciência. Né? O grau de degradação do domínio imperialista, o grau de degradação a que leva a persistência extemporânea, fora de tempo, do regime capitalista, do modo de produção capitalista, conduz hoje a um movimento duplo, né? Um movimento em que os elementos mais avançados da técnica se concentram, né, em um polo minoritário e cada vez mais minoritário da sociedade, enquanto a grande maioria da humanidade é lançada à barbárie, a comer osso, né, pé de galinha, a assaltar o carro do lixo. Né? Então, essa decadência também chega no campo do conhecimento e da educação escolar. Né? Hoje é uma ofensiva obscurantista, medievalista, né?
contra a educação e, portanto, contra a ciência, né? Então, é nessas condições defensivas que nós temos de nos colocar. A ofensiva aqui significando avançar na discussão sobre como colocar em termos práticos, portanto, didáticos, metodológicos, o problema da reapropriação ou da reconciliação. Eu não sei se o Fred vai concordar com isso, mas, assim, um aspecto da teoria marxista, em particular no que se refere ao conhecimento, é o fato de que Marx ultrapassou, foi para além da oposição entre empirismo e racionalismo. Superou essa aparente contradição, né? Esse aparente dilema, um dilema próprio da modernidade, né? Eu faria uma analogia dizendo que nós temos que superar a dicotomia, né, entre a inovação didático-pedagógica, né, e a recuperação da substância, do sentido, do significado do que nós chamamos hoje de conteúdo. Na minha opinião, chamamos inadequadamente, né, como já expliquei. Né? Ao contrário, eu vejo que essa, digamos assim, essa postura inventiva, né, no que diz respeito aos aspectos didáticos metodológicos, só pode prosperar tendo como horizonte a perspectiva de dar acesso aos nossos alunos e alunas, às classes trabalhadoras, né, aos conhecimentos científicos, culturais, necessários a uma compreensão plena da realidade e do mundo, né? Aos meus, às vezes até os meus filhos aqui, que são tudo de humanas, etc., né? Tem um certo repúdio à matemática, ao cálculo. Eu costumo dizer que dificilmente alguém que não sabe os rudimentos da matemática vai compreender o Capital de Marx. Ou mesmo o imperialismo do Lenin. Dificilmente. Porque a compreensão do mundo humano, do mundo social, exige as ferramentas da linguagem matemática, né? Portanto, conteúdos escolares que nós, das humanas, geralmente repudiamos, né? Eu sou daqueles que consideram um retrocesso. Na pedagogia, nós jogamos o bebê, a água com o bebê e tudo pela janela. Por exemplo, quando nós tiramos estatística do nosso currículo. Obviamente que a estatística que era dada não tinha importância nenhuma. Mas nós precisamos de uma perspectiva estatística para discutir a educação, gente. A educação é feita de gente, de escola, de prédio, né? De números, de quantidade. Né? E como nenhuma qualidade existe fora de um corpo, toda qualidade está num corpo, está numa quantidade, nós precisaríamos ter. Então, nós achamos mais prático jogar a estatística fora, por exemplo. Então, essa reconciliação nós precisamos realizar, né? Mas realizar significa superar. Assim, é um processo concomitante com a superação da sociedade de classe, né? Porque não vai ser na sociedade burguesa que nós vamos ter os filhos dos operários, dos trabalhadores rurais, né, dos despossuídos em geral, né, capazes de ter uma compreensão complexa, quantitativa e qualitativa da realidade. Então, são processos concomitantes, né, onde a luta social alimenta as transformações pedagógicas e as transformações pedagógicas devem dar uma contribuição à luta social. É isso.